dizer. Então, vamos então dar início a esta conferência de imprensa. Romano Nogueira, ao meu lado direito, o secretário-geral adjunto da FEDPROF, o José Feliciano Costa, do meu lado esquerdo, o coordenador-presidente do Sindicato de Pessoas da Zona Sul, também membro do Secretariado Nacional, o Manuel Nobre. Estamos aqui para conhecer os resultados de um levantamento que a FEDPROF elaborou ao longo, eu não diria bem as 2 semanas de início do ano letivo, porque a primeira semana de facto já não se iniciou logo no primeiro dia. Eu diria que situado entre o dia 16, que é sexta-feira, e dias em que as aulas se iniciaram, e portanto o retrato que aqui trazemos é sobretudo o retrato do que foi a abertura do ano letivo e deste ano. Dizer também que não é com nenhuma satisfação que trazemos cá este retrato, e até poderíamos ter optado por o ocultar, por silenciar, para que não se passe uma mensagem, ou se pense que estamos a passar uma mensagem de que a escola pública está com grandes dificuldades e, portanto, não estaria a dar a resposta que era suposto dar e que deveria dar. Mas o pior que se pode fazer quando existem problemas é calá-los, é silenciá-los, é ocultá-los, porque, na verdade, é necessário denunciá-los para que se prove que as políticas que têm estado a ser seguidas na educação, como na saúde, na justiça e outras áreas, que são respostas públicas que devem ser. Dizer que foi nesse sentido que nós procuramos, sobretudo, centrar em 2 aspectos. Depois, alguns diretores também nos destacaram outras questões, outras dificuldades que estão a ter neste momento. Mas nós quisemos centrar em 2 aspectos fundamentais que nos pareceram serem aqueles em que hoje, enfim, mais se está a ter. A questão da falta de professores, ainda agora quando vinha para cá, falava um professor com um diretor de um agrupamento de uma cidade aqui, portanto, da zona de Lisboa e Valdetejo, que me dizia ainda lhe faltam 7 ou 8 professores. A semana passada ainda lhe faltavam 23 professores, e mesmo assim os que conseguiu completar têm dúvidas se todos irão lá ficar. Portanto, o problema que se mantém. Então o que fizemos? Fizemos um levantamento, o universo que nos pareceu não podia ser de 10, 15%, portanto fomos para 25%, no caso até 28%, para ser mais exato, dos agrupamentos e escolas, correspondendo a 227 agrupamentos e escolas. As respostas foram dadas pelas suas direções, portanto, não foi a olho, não foi, digamos, por impressão deste ou daquele colega na escola, mas foram questionados os diretores, e neste momento aquilo que podemos dizer, do levantamento que fizemos, é que nestas 2 semanas, e portanto até o dia 23, portanto ainda não passou uma semana, o ano letivo abriu com 3/4 das escolas, eu diria precisamente 73,5% das escolas do nosso país, a terem falta de professores. De 1 a 34 professores, tudo aconteceu nas escolas, e portanto, como eu há pouco disse o exemplo de um agrupamento onde faltavam 23 professores. Obviamente que a falta se sente principalmente nos agrupamentos de escolas, uma vez que tem desde o pré-escolar até ao 9º ano e, por vezes, até ao 12º ano, mas também nas escolas se sentiu muito essa falta de professores. Dizer que se em 3/4 das escolas e agrupamento faltavam professores, muitos destes professores, ou destas faltas, estão a ser colmatadas com o recurso a não profissionalizados, a diplomados que não são docentes, que são jovens que não optaram pela profissão de professor, e se calhar, pelas dificuldades da vida, de encontrar emprego, acabaram agora por, depois do alargamento das aplicações próprias, por optar por vir dar aulas. E só para dizer que se a situação, esta situação não é tão visível, por exemplo, no Norte, onde só 2,7% das escolas, portanto, um número baixinho das escolas, é que teve necessidade até agora de recorrer a professores apenas no centro, portanto, já baixando aqui na geografia do nosso país, no centro e sobretudo porque já a parte mais sul da região centro, Bahia e por aí, já se sente um pouco mais, 20% das escolas tiveram de recorrer à contratação de professores com vocação própria, através da oferta para a contratação de escola,
mas por cento das escolas e agrupamentos, e 60% só nas 2 primeiras semanas já tinham para cobrir a docente. Não. Penso que a pressão, quer de atestados médicos, baixas médicas, quer de aposentações, ainda não se fizeram sentido naquele período, depois já à frente já lá chegaremos. O outro aspecto que nós também quisemos perceber exatamente qual era a situação que se estava a viver, tinha a ver com os assistentes operacionais. Com os trabalhadores não docentes, de uma forma geral, mas em particular com os assistentes operacionais. E porquê é que também quisemos saber como é que estava esta situação? Por um lado, porque é um problema que é reconhecido que existe nas escolas e nos agrupamentos. Por outro lado, porque foi dito que esta era uma das razões, entre outras, pelas quais se pretendia passar, descentralizar ou transferir competências, nós dizemos municipalizar a educação, portanto transferindo responsabilidades, entre outras também esta, para os municípios. E que quando isso acontecesse, isto era remédio para este mal e, portanto, as escolas deixavam de ter falta de funcionários, nomeadamente assistentes operacionais. Isto não é verdade. E, na verdade, aquilo que nós viemos a constatar é que praticamente em metade das escolas e agrupamentos deu-se à abertura com falta de trabalhadores não docentes. E eu recordo que a municipalização, ou a transferência de competências, não foi feita no dia 1 de setembro e, portanto, ainda não havia tempo. Não foi desde o dia 1 de abril, portanto, que essa transferência desde abril que foi concretizada, portanto, era suposto, quando chegássemos a setembro, que as coisas estivessem resolvidas, mas assim não é. E tanto assim não é, que em algumas regiões do país, até a forma como se está a tentar ultrapassar a falta de professores é, por exemplo, obrigando a falta de trabalhadores não docentes, assistentes operacionais, é obrigando professores a trabalhar ou a fazer o papel de... Então, aqui não é se é mais ou menos digno esse trabalho. É tão digno o trabalho de um assistente operacional como de um docente. E tão necessário uma escola como de um docente. Agora, são funções diferentes, são conteúdos funcionais diferentes e, portanto, não é aceitável que, por exemplo, uma associação como a Associação do Sr. Diretor Filipe Lima anda a tentar passar uma mensagem que os intervalos dos alunos do primeiro ciclo devem ser acompanhados, não por assistentes operacionais, provavelmente porque não os têm, mas pelos docentes do primeiro ciclo. Isto é completamente inaceitável, não é o papel dos professores, neste caso até um presidente de uma associação, que depois, se calhar, não conseguindo distinguir o seu papel de diretor e presidente da associação de diretores do seu papel de presidente da junta, que vem com esta conversa dizer que se deve recorrer aos professores do primeiro ciclo para este trabalho. Claro, como se sabe, não são os colegas do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do secundário, e bem que estão nos recreios a tomar conta dos alunos. São os funcionários, os assistentes operacionais. Dizer o quê? Mais, pronto, de uma forma geral, já dissemos, enfim, aqueles que são os dados principais deste levantamento, mas dizer, e voltando aqui também à questão que tem a ver com a falta de professores, que o Sr. Ministro da Educação tem insistido muito que o problema tem a ver com os atestados médicos, com as baixas médicas. Já tinha falado em 2000, ontem voltou a dizer a mesma coisa, mas de outra maneira, portanto, desdobrou as parcelas para dizer que são 1000 por semana, portanto foram 2 semanas, são os mesmos 2000, mas assim até parece 1000 em cima dos 2000, o Sr. Ministro depois não faz considerações, não tece considerações, a dizer mais nada do que apenas uma tentativa de passar uma mensagem, que é uma mensagem que implicitamente deixa aqui para a opinião pública, sobretudo, a ideia de que a culpa é das pessoas que estão a meter baixa. Eu não sei porque é que o Sr. Ministro se surpreende, porque o Sr. Ministro da Educação, em primeiro lugar, se estão 2000 professores de baixa, nós estamos a falar de 1,6% do corpo docente em Portugal. 1,6%. E se nos lembrarmos que o corpo docente em Portugal, 20% do corpo docente são sexagenários, eu penso que nós estamos a falar de sexagenários de excelente saúde. Porque, na verdade, é natural, seria natural, que com o envelhecimento e com, portanto, uma idade já para além dos 60 anos, o grau de doenças e, portanto, a taxa de doença e de baixas médicas fosse bem mais elevada. Mas também não devemos esquecer, e o Sr. Ministro também parece esquecer isso, mesmo tendo reconhecido
a 7.500 professores, o que dá uma taxa na ordem dos 7% e, portanto, abaixo da taxa na população nacional. Têm doenças apenas por relatórios médicos dos institutos de oncologia, dos hospitais centrais, de outras unidades de saúde, portanto, doenças incapacitantes. Não estou a falar que têm outras doenças incapacitantes, e boa parte deles têm doenças incapacitantes que são confirmadas por certificados multiusos, portanto, por atestados certificados multiusos, atestados multiusos. Destes 7.500, a 3.000, cerca de 3.000, foi negada a deslocação. É óbvio que são colegas que vão aguentando enquanto podem e chega ao momento em que já não dá. Porque, na verdade, falamos de doenças que são que impedem as pessoas de viajar, que obrigam a estar perto dos locais onde é feito o tratamento, que implicam estar junto da área de residência onde tem apoio de outros familiares. E, portanto, eu não sei porque é que o Sr. Ministro se surpreende, ou porque é que se surpreende, se, ao negar a 3.000 professores com doenças incapacitantes comprovadas a sua deslocação, depois vem dizer que eu diria até que ainda faltam 1.000, mas admito que alguns destes possam ter conseguido, através de outras situações de aproximação, portanto, chegar mais perto dos locais onde necessitam de estar colocados. O Sr. Ministro também, entre as muitas medidas avulsas que tomou, e que eu diria que ainda bem que as tomou, porque se não fosse assim, provavelmente estaríamos aqui a falar de um descalabro, estaríamos aqui a falar de um caos. Ainda bem que as tomou, só que tem que ter consciência que ao tomar essas medidas avulsas, ele não resolve o problema, acaba por surgir, ele surge até de forma agravada. E, portanto, eu diria, para já, aquilo que estamos a assistir, e apesar destes números, que são números, enfim, bem esclarecedores do que é a falta de professores, foram tomadas as tais medidas avulsas, nomeadamente, por exemplo, alguma renovação de contratos em horários incompletos, por exemplo, não são muitos mais, mas a possibilidade de completar alguns horários em algumas regiões do país, Lisboa, Alto-Tejo e Algarve, para tentar ter professores para aí serem colocados, contratados. Portanto, e com isso foram disfarçando algumas das situações de falta de professores, mas dizia que uma das medidas, que aliás é o segundo ano em que ela é colocada ou é imposta, é que os professores que se vão aposentar durante o período matricula, até há 2 anos não era assim, passou a ser assim, aposentar. E para termos a ideia, por exemplo, no mês de outubro já se sabe, já se conhece a lista, a apresentar-se 280 professores. Até agora, durante este ano, até ao final de setembro, em outubro serão 280, e é natural que até nos meses de novembro e dezembro, pelos números e pelas expectativas que neste momento existem do número de professores que se aposentarão, poderão ser mais cerca de 400, 300 e muitos, até cerca de 400. São pessoas que estão com turmas, são professores que estão com a atividade ativa atribuída. O que é que isso quer dizer? Que estes professores, à medida que se aposentarem, vão saindo. É preciso depois substituí-los. E até pode acontecer, já aconteceu no passado, que quando chega ao momento da sua substituição já não há professores para os substituir porque as listas se esvaziaram e lá está, vamos recorrer novamente a não profissionalizados, quiçá ficarão os alunos até sem aulas e vamos acumular em cima de mais dos professores que as escolas já têm, mais serviço em acumulação, mais serviço em horas extraordinárias, rebentamos com os colegas que já são completamente estourados de todo o serviço que têm, e isto fez, por exemplo, o ano passado, no segundo período, tivessem ainda aparecido mais situações de baixas médicas. Deixa-me fazer uma pergunta, estamos agora em direto para agora, qual seria a solução então última? A falta de professores resulta sobretudo de, nos últimos anos, ter havido um desinvestimento completo na profissão docente. Não há nenhum jovem que opte por ser professor, se souber e sabe, que acaba o seu curso aos 22, 23 anos e que vai conseguir ser efetivo e entrar no quadro quando tiver quase 50. E é logo imediatamente por hoje. A meia carreira, com 20 anos de serviço, se já não for precário, se já estiver nos quadros, o seu salário líquido é qualquer coisa como menos 1.100 euros. Isto não é só a questão da inflação, é o valor absoluto, menos 1.100 euros do que ganhava, por exemplo, há 17 anos atrás um professor em 2005. E, portanto, estes jovens que normalmente, e a maioria dos professores são pessoas do Norte, que têm de se deslocar, que têm vindo para horários incompletos, que têm vindo
situações também de terem que ter uma segunda residência, de trazer os filhos. Nós estamos a falar de jovens de 20 anos ou 22, mesmo assim seria complicado, mas estamos a falar de pessoas de 30, 40 e muitos anos. Terem que trazer os filhos. Segunda habitação, por vezes duas, porque o casal não é colocado no mesmo sítio, com deslocações muito grandes. Há pessoas que não têm dinheiro para pagar para poder trabalhar. E por isso nós calculamos que entre 10 a 12 mil professores na última década abandonaram a profissão e estão noutras profissões. Aliás, o vosso canal há poucos dias dava uma excelente reportagem, onde precisamente dizia, mostrou maquinistas dos comboios e outros trabalhadores. Eu conheço um jovem também que já foi há alguns anos para o INEM, e são pessoas que não vão voltar à profissão. E aí é que seria o segredo para o imediato. Para o imediato, o segredo não são os remendos que o Ministério da Educação tem estado a tomar. Seria voltar a recuperar quem abandonou a profissão. E só se recupera se houver melhores condições de trabalho e se houver uma profissão devidamente valorizada. E nós aí não exigimos sequer uma carreira mais bem paga, um salário maior. A única coisa que queremos é que o Governo cumpra o que a lei estabelece para a carreira dos professores. E, portanto, recupere o tempo de serviço, acabe com as malditas vagas que estão ali a travar 6 mil professores de progredir e acabe com essa anomalia que são as cotas de avaliação que fazem com que professores que fazem um trabalho excelente, que têm uma avaliação de excelente, depois, por causa das cotas, deixam até uma avaliação que não lhes dá qualquer tipo de vantagem na carreira. E se me permite, uma reação às palavras ontem do Ministro que falou das baixas médicas. Sim, já tínhamos falado disso, mas acho que é sempre bom voltarmos a repetir, que é o seguinte: nós estamos a falar de uma profissão onde existem cerca, segundo o Ministério da Educação, 2.000 baixas, portanto, o Sr. Ministro falou em 1.000 baixas por semana, 2 semanas, 2.000 baixas. Estamos a falar de uma taxa de doenças na ordem de 1,6%, numa profissão em que 20% dos profissionais já são sexagenários, ou seja, estamos a falar de uma taxa extremamente baixa, tendo em conta o grupo etário, que neste momento é muito grande já, dos professores, que é um grupo etário em que normalmente aparecem situações de doença. E lembrando também que o número de professores com doenças incapacitantes comprovadas, portanto, falamos de doenças que impedem a deslocação, doenças oncológicas, doenças do foro da nefrologia, transplantes e outras situações devidamente comprovadas por relatórios médicos e muitas delas por certificados multiusos, aliás, que eram exigidos, o Ministério da Educação negou a 3.000 professores destes a possibilidade de poderem trabalhar, porque eles queriam trabalhar, por isso é que eles pediram esta deslocação. Eles queriam trabalhar, queriam dar aulas, muitos deles, os que podiam, aos seus alunos, queriam ser úteis às escolas e por isso pediram esta deslocação. O Ministério da Educação reconheceu a existência da doença e depois disse-me mas que não os deslocava, negou-lhes a deslocação. Isso significa que cerca de 3.000 professores a quem foi negada esta deslocação estão em situações que, aos poucos, progressivamente, vai fazer com que eles tenham que meter baixa médica. Portanto, eu diria até, se o Ministério da Educação impediu, negou 1.000 deslocações a pessoas com doenças incapacitantes e entraram por 2.000 baixas, significa que o Ministério ainda pode esperar que entrem mais, porque há mais professores que ainda estão a ver até onde é que conseguem ir a trabalhar nas escolas onde estão colocados. Depois há outras situações que não existiam no início do ano e que vão surgindo aos poucos, que foram atribuídos aos professores de serviço letivo, aos que se vão aposentar ao longo dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, sobretudo outubro, novembro e dezembro, setembro, enfim, muitos deles aposentaram-se antes do início das aulas. E, portanto, estes professores estão com turmas e estes professores estão com turmas à medida que se aposentam, vão embora e depois vamos ver se, tendo adiado a substituição, isto é logo dois problemas que nós alertamos sempre no Ministério da Educação. O aluno começa com um professor e em novembro ele vai embora e vem outro. Portanto, começa quase tudo outra vez. E depois também o facto de, por vezes, em novembro a dezembro, a substituição torna-se mais difícil, precisamente porque a reserva de recrutamento esgotou. E às vezes tem que se recorrer a professores com habilitação própria ou já nem há pessoas para fazer esse trabalho. E, portanto, este é um problema que tende a agravar-se e, sobretudo, se não for feito aquilo que se exige, que é a valorização da profissão. Como disse, não é com uma nova carreira, não é a pagar salários superiores, nada disso, é a cumprir o que está na lei. E o que está na lei é uma carreira que
os professores estão, por exemplo, como pessoa com 20 anos de serviço, que deveria estar neste momento no 6º escalão, está no 3º escalão. Ganha bastante menos do que o seu tempo de serviço lhe permitiria. Uma pessoa com 30 anos de serviço deveria estar no escalão, que é o 9º, a 4 anos de chegar ao topo da carreira, e está neste momento no 4º escalão, 5º escalão, e isto significa não só um prejuízo enormíssimo em relação ao imediato, mas no futuro para a sua aposentação. Neste levantamento que a FENPROF fez da falta de professores, isto corresponde a quantos alunos sem aulas? Pois, os números que nós temos vindo a divulgar, e que eu diria que são os mínimos, porque são os que são possíveis perceber pelas ofertas de escola que estão disponíveis no site da CAS, significa qualquer coisa como pelo menos 80 mil alunos sem aulas. Eu atrevo-me a dizer, sem errar, que são de certeza mais de 100 mil. E porquê? Porque as ofertas de escola não refletem todos os dias a necessidade que existe, por uma razão muito simples, porque elas, ao fim de 3 dias, se não forem preenchidas, são retiradas da plataforma, ou seja, ao fim de 3 dias serem lançadas na plataforma, das ofertas para a contratação de escola, das duas uma, ou alguém foi colocado, e então aí sai, mas também é fácil verificar nos sites das escolas a colocação das pessoas e os candidatos, ou então, porque passaram os tais 3 dias, a oferta sai e depois pode surgir novamente. Há quem afirme, e alguns blogs que se dizem da especialidade, que são cerca de 150 mil alunos. Nós não vamos para um número que pode até ter repetições de escolas, porque, e neste caso não interessava estar também a exagerar nesse número, mas eu diria, aquilo que nós comprovadamente podemos dizer, sem qualquer tipo de erro, é que pelo menos 80 mil alunos neste momento não têm os professores todos. Aquilo que nós podemos, de facto, garantir sem medo de errar, é que o número de 100 mil é, neste momento, certamente o número certo. Aliás, eu lembro que o número mais elevado de alunos sem professores no ano letivo passado foi entre 24 e 29 de setembro, ou seja, é agora nesta semana que estamos a viver. E, portanto, nós hoje iremos atualizar esse número, mas na quinta-feira é que é possível termos uma aproximação maior de qual será o número que, ao longo da semana, porque na sexta-feira tivemos a reserva de recrutamento e ao longo da semana vão surgindo as ofertas de escola, depois ao fim de 3 dias são retiradas, como disse. Mas à quinta-feira é que nós conseguimos fazer normalmente uma avaliação de qual foi o número de alunos, ou qual é o número de alunos que está sem aulas. Mas eu digo, sem medo de errar, no contador que temos no site pusemos 80 mil, para não sermos acusados de exagerados, eu posso aqui dizer, infelizmente, e sem medo de errar, que são certamente mais de 100 mil alunos, até porque agora é natural que mais situações de baixa possam surgir. Por exemplo, mais respostas surgem. Há pouco estávamos aqui a conversar que, por exemplo, muitas escolas ainda não conseguiram constituir as turmas e ter todas as respostas formativas no âmbito dos cursos profissionais, uma vez que precisam de um financiamento, ao financiamento do Fundo Social Europeu, e há escolas que ainda estão a organizar os módulos e que, quando eles estiverem organizados e em oferta, vão precisar de mais professores. E, portanto, esta é uma situação complicada e eu repito, não fossem as medidas avulsas que foram tomadas este ano, e se calhar estamos aqui a falar de 200 mil ou mais, portanto, nós só as criticamos porque elas foram tomadas sem que simultaneamente se fizesse o que era necessário, que era tomar a medida de fundo, que é a valorização da profissão, para chamar, em primeiro lugar, chamar os que existem, que abandonaram a profissão e voltar a recuperá-los. Esses tantos não profissionalizados. E depois chamar os jovens, claro. E comparativamente há um ano, estamos... Há um ano nós chegámos aos 100, 110 mil, dentro daquilo que também foi o pico da situação. Agora, ao longo do ano foi mudando muito, não é? Evidentemente que nós não entramos, por exemplo, aqui a linha de conta com ainda, porque existem situações de Covid e coisas desse género, mas há um ano também não entramos. E, portanto, eu diria que com estas medidas que hoje temos, a situação mais ou menos semelhante à que estava há um ano. Sem elas, estaria muito mais grave do que há um ano. Agora, são medidas que se esgotam no tempo e que, se não forem acompanhadas, eu repito, da medida de fundo, que é valorizar os professores, estabilizar os professores, respeitar os professores,
o problema vai ser agravado, porque a aposentação vai ser cada vez maior. Só para termos ideia dos números, que são sempre importantes para percebermos, por exemplo, o ano passado aposentaram-se 1.600 professores e entraram para os cursos de formação de professores 1.100 alunos. Este ano prevê-se um aumento de 14%, se forem 14% significa que são 1.200 e qualquer coisa. Na primeira fase de acesso entraram 727 e, portanto, podem entrar mais uns 500 agora, portanto, vamos falar em 1.200. Este ano prevê-se que há um bocado deste número, foram 1.600, sendo que estes vão deixar as turmas, porque, a não ser os que eventualmente estejam doentes e, portanto, de baixa, eles estão com turmas e, portanto, os alunos ficarão sem mais esses professores. Para concluir, só falar aqui de 2 ou 3 aspectos também que são importantes nós hoje aqui termos uma referência. A primeira tem a ver com o problema dos concursos, porque nós iniciou-se uma negociação, até alegando o Ministério da Educação e outros especialistas, porque os especialistas em educação há quase tudo, não é? Se houvesse tantos especialistas, por exemplo, de saúde, eu gostava de ver as pessoas a submeterem-se a cirurgias por gente com orientação própria, e, portanto, a ser operados, ou até a fazerem uma viagem de avião com um piloto sem o curso, que já não havia dos outros. Pronto, mas para as escolas a coisa vai se resolver. Mas dizia então que, relativamente ao regime de concurso, aquilo que tem estado em cima da mesa, que é, digamos, a grande questão, depois há outros aspectos, mas a grande questão é passar a contratação e até eventualmente a entrada nos quadros para as escolas. Isto é, de facto, uma fraude do ponto de vista da afirmação. Em primeiro lugar, porque não é por serem as escolas a contratar que passam a surgir mais professores. Os professores já são os que são. Pode até acontecer que algumas escolas possam resolver rapidamente o seu problema, mas isto é como a manta. Resolve o problema da cabeça onde estava frio e está para os pés, não é? E às vezes também não se consegue dormir com os pés gelados. E, portanto, aqui a questão que se coloca é que, por um lado, não resolve o problema da falta de professores de serem as escolas a contratar. Por outro lado, que também é outra, das inverdades que têm aí passado, é que não é mais rápido o processo de colocação de escolas. Nós temos experiências várias, a última, as chamadas bolsas da contratação de escolas, em que o próprio Ministério da Educação, que o atual Ministro fazia parte, era Secretário de Estado da Educação, acabou com essas bolsas por considerar, e diz o preâmbulo do documento, o decreto-lei, por considerar que até era um processo que atrasava mais a colocação dos professores. Porquê? Porque as escolas, a não ser que as escolas ponham lá a fotografia de alguém, portanto, conhecido, não é? Caso contrário, tendo critérios, que são os critérios que têm que existir no quadro do acesso a emprego público, critérios transparentes, objetivos, etc., isso até atrasa mais, porque depois há pessoas colocadas em várias escolas e depois saem de uma para ir para a outra e depois vêm outros que já não podem ir para aquela porque, entretanto, já estão numa terceira e isso até hoje deu sempre mais confusão. Agora, nós percebemos que aquilo que se pretende é ter os seus diretores, alguns diretores, façamos justiça, não serão todos, é querer ter lá um corpo docente submisso, obediente, capaz de ser pau para toda a obra e, portanto, dá-lhes muito jeito poderem ser eles a definir quem empregam, porque, como se sabe, quem emprega também que despede e, portanto, isso teria jeito. O nosso sindicato do Norte, o Sindicato do Norte, fez um inquérito junto dos professores, para, não porque precisasse de saber, mas para confirmar. Teve cerca de 4.500 respostas de professores relativamente à questão da contratação direta por escola e dessas quase 4.500 respostas, 94,6% manifestaram uma rejeição completa e absoluta da contratação pelas escolas. E por isso mesmo é que nós ainda, a partir de hoje, vamos lançar um abaixo-assinado, portanto, um abaixo-assinado em todo o país, que não tem muito texto e, sobretudo, o que diz é que os professores e educadores rejeitam a contratação ou qualquer outro tipo de colocação, nomeadamente ingresso em quadros, pelas escolas e, portanto, por escolha dos diretores. E na próxima reunião que tivermos com o Sr. Ministro sobre a questão dos concursos, colocaremos isto acima da mesa, este abaixo-assinado, para que o Sr. Ministro perceba que a FEMPROF não pode ter outra posição que não seja esta, porque nós representamos os professores e não o Ministério da Educação. Sobre a mobilidade por doença, que é outro aspecto que também tem estado aqui em cima da mesa, dizer que o Sr. Ministro do Ministério, o Sr. Secretário de Estado também,
andaram a prometer aos professores aquilo que não podiam fazer. Ou seja, eles alteraram o regime de mobilidade por doença, impedindo quem está a menos de 20 km de se poder candidatar. Isso significa, cá está, como há pouco falei, o aumento das baixas médicas. Os professores não se estão a candidatar, mas prometeu, quer aos professores, quer a nós, quer na Assembleia da República, o Ministério, que iria aceitar exposições sobre as situações dos professores e depois de decidir em conformidade com a necessidade da deslocação, e prometeu uma coisa que, pelos vistos, e tendo em conta aquele que é hoje um parecer jurídico pedido pelo Ministério, e que nós já pedimos ao Ministério que nos faculte, afinal parece que isso não seria legal. E nós temos algumas dúvidas. Nós achamos que pode haver alguma injustiça relativamente aos que não foram colocados no procedimento que foi aberto. Daí a ser ilegal, bom, o Ministério da Educação então terá andado a prometer uma ilegalidade, o que não lhe fica bem, porque na verdade aquilo que poderia fazer, como nós dissemos também, era ter uma fiscalização apertada, se tem dúvidas, uma fiscalização apertada para tentar encontrar eventuais fraudes que possam existir. Agora, o que é curioso é que o Ministério, com grande alarme na comunicação social, veio dizer que tinha constituído 7.000, ou iria constituir 7.500 juntas médicas, e a pergunta que fazemos é só esta: onde é que está a primeira? Onde é que está a primeira? Porque, afinal, não era bem isso. O que passou na comunicação social é que estavam constituídas, iam ser contratadas 7.500 juntas médicas, afinal, o que parece é que iam ser lançados procedimentos concursais para se conseguir ver se se chegava até 7.500 juntas médicas, mas garantia-nos como governante, não sabemos se conseguimos constituir alguma, porque é preciso que se candidatem pessoas. Portanto, isso é sempre aquele discurso de que lançar aqui o ónus, de que se calhar a doença, enfim, as pessoas não estão doentes. Quer dizer, ninguém passa atestados a si mesmo. Ninguém pode ficar em casa a dizer dói-me a cabeça e, portanto, não vou trabalhar. Não, tem que se ter um atestado do médico. E se nós não confiarmos nos médicos também, então, nesta matéria, mas pronto, admitindo o Ministério que desconfia tanto dessas situações fraudulentas, então o que é que espera para ter as juntas médicas? Se calhar o problema é que depois, não encontrando nenhuma situação fraudulenta, caia por terra o seu discurso de que as baixas e tal, e depois deixa umas reticências no fim para as pessoas comportarem a frase. E dá-lhe jeito de ir dizendo, falando nas juntas, mas não as constituir, falar no excesso de baixas médicas, mas não os explicar. Tem para si a opinião pública de parecer que a culpa não é mesmo do Ministério. Uma última nota para a questão só salarial. Nós tivemos, como todos os portugueses, na administração pública, todos os funcionários, o salário dos professores, para além do que eu há pouco disse, hoje o salário efetivo que a pessoa ganha na carreira, por causa da perda de tempo de serviço e de outros mecanismos, ser bastante abaixo do que a carreira estabelece e do que se ganhava há 17 anos atrás. Já disse que era cerca de, para um professor da meia da carreira, depois isto varia ligeiramente para cima e para baixo, cerca de 1.100, às vezes um pouco mais, 1.100 euros do que há 17 anos, em 2005, quando a vida tinha um custo, apesar de tudo, mais baixo, mas na última década, na administração pública, a perda, o desgaste, a desvalorização dos salários foi na ordem dos 14%. É que agora, ainda por cima, se juntam os 9% deste ano e já se fala entre 5% a 6% no próximo ano. Neste período todo, os professores, como a administração pública em geral, tiveram um aumento de 0,3%, eu tenho que fazer aumento, mas pronto, um aumento de 0,3%, e agora, em 2020 e agora em 2022, um novo aumento de 0,9%. Que agora achei piada, porque a senhora Ministra Alexandra Leitão há dias até disse que isto era muito injusto e tal, no debate na televisão, mas curiosamente foi com ela, enquanto Ministra, que nós negociámos os 0,9%. Mas pronto, ainda bem que as pessoas reconhecem erros e apenas já não ser Ministra, porque se calhar iria compensar essa diferença entre o que aconteceu e o que era justo. Eu estou a dizer isto aqui à vontade, porque há dias no debate, onde estivemos em Tomar, disse isso plenamente com a senhora deputada Alexandra Leitão. Bom, mas isto para dizer o quê? Se falamos em 14% ao longo dos últimos 10 anos, se falamos em 8% a 9% este ano, portanto já vamos aqui nos 22%, 23%, se falamos em 6%, à volta de 5% a 6% para o próximo ano,
Estamos a falar numa desvalorização de quase 30%, ainda quando o governo já faz entender, ou pelo menos dar a ideia de que para o ano o aumento pode ser de 2%. Quer dizer, o Dr. António Costa consegue sempre com muito pouco, aliás, eu deveria ser um ótimo cozinheiro, porque com muito poucos condimentos deveria conseguir fazer pratos que não sei grande coisa, mas tinham um bom aspecto, não é? E portanto é normalmente isso que faz. E aquilo que nós consideramos é que, no que diz respeito à atualização dos salários, qualquer coisa abaixo de 10% é uma perda tremenda, sendo que 10% de aumento é também uma grande perda. Mas, enfim, tendo em conta a situação do país, parece-nos a nós, pelo menos como ponto de partida para as negociações salariais, que acompanhamos completamente, como disse, do início de negociações da revisão salarial no próximo ano. Como é que podemos conseguir isso ainda por cima com um governo com maioria absoluta? Só há uma maneira, que é ir para a rua e que é exigir aquilo que são os direitos que as pessoas têm. Não temos medo, nunca tivemos de maiorias absolutas. Viemos para a rua em 2008 com a maioria absoluta de José Sócrates, de Maria Luz Rodrigues, foram 100 mil. Fizemos a maior greve às avaliações de que há memória em Portugal com o ministro Nuno Crato, quando pretendeu pôr mais de 5 mil professores na rua por causa em horário zero, portanto, por não ter, dizia, serviço para lhes atribuir. Bem, agora se tiver que ser, temos que começar de alguma maneira e vamos começar de hoje a uma semana. De hoje a uma semana, vamos junto à Assembleia da República, estamos a falar do dia 5, portanto teremos outras iniciativas, mas no dia 4, com um grande plenário nacional, um ato político-cultural, diria assim, porque também vai ter cultura, música, mas também iremos convidar diversos agentes educativos para poderem estar presentes, convidarmos já ontem grupos parlamentares também, para alistarmos, para podermos fazer saber as nossas exigências e, portanto, é uma proposta de orçamento de Estado. Sei que o Sr. Ministro da Educação se incomoda muito quando se falam em lutas e quando se falam em possibilidades de greves e coisas desse género, e para que o Sr. Ministro não fique atormentado, nós não estamos aqui a dizer que vamos marcar nenhuma greve, mas estamos aqui a dizer que se o Orçamento de Estado para 23, tal como o de 22, continuar a ser um orçamento que passa ao lado dos professores, que é feito para um país que não tem professores, se calhar nós temos alternativa que não ser recorrer à greve, e nomeadamente, eventualmente, até no dia em que o Sr. Ministro for à Assembleia da República para atender a existência de greve ou não, tendo dito e repito, que está mais nas mãos do Governo do que nas nossas, porque basta que, e nós não queremos que o orçamento resolva em 23 todos os problemas dos professores, mas queremos, isso sim, que haja um protocolo negocial entre a FENPROF e outros sindicatos, temos nenhum problema nisso, falamos por nós, entre a FENPROF e o Ministério da Educação, um protocolo negocial para a legislatura e que preveja ao longo da legislatura a forma de revalorizar, de forma faseada, não tudo de uma vez, mas de forma faseada, a profissão de professor e de voltar a pôr esta profissão no local onde ela tem direito a estar. Não é em nenhum pedestal, mas é no local onde devem estar aqueles que tão importantes são para o futuro do país, como nós ouvimos repetidamente ser dito pelos governantes, mas depois repetidamente eles não se transformam em atos. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, era isso que nós tínhamos a dizer nesta abertura da legislativa e esperar que o Governo tenha o bom senso de resolver um problema gravíssimo, que é de facto o problema da falta de professores, de outros profissionais e os problemas que afetam as escolas, a educação. Eu ia dizer a escola pública, mas não só. Neste momento, os colégios privados têm tantos ou mais problemas que as escolas públicas em ter professores, porque, como eu disse, o problema não é de haver uma grande concentração num sítio, o problema é de haver falta aqui, portanto, é preciso resolver o problema. Ou queremos pessoas qualificadas a dar aulas, como temos qualificados, como disse, a dar consultas médicas e qualificados a conduzir aviões, para dar estes dois exemplos, ou voltamos ao tempo antes do 25 de Abril, anos 30, quando o governo de Salazar decidiu que não eram precisos professores para o ensino primário e, portanto, contratou e recrutou as regentes escolares. Algumas fizeram um excelente trabalho, outras não podiam fazê-lo porque não sabiam, mas o tempo já não é esse. Para a CNN Portugal, relativamente à falta de professores, é perguntar-lhe se existe uma perspectiva temporal para que esta situação se normalize ou pelo menos melhore nos próximos tempos. Tempos, falam neste ano. Neste ano letivo. Pois, não sabemos porque é assim. À partida, agora vai haver um período em que talvez com o recurso a pessoas não profissionalizados seja possível
disfarçar, ultrapassar um pouco a falta, mas como não sabemos qual é que vai ser o impacto das aposentações até ao final do ano e de eventuais baixas médicas que ainda venham a surgir mais tarde, porque, repito, nós temos um corpo docente entre 20% das pessoas já passou os 60 anos, e portanto é natural que possam ter situações de doença que vão surgir, não é? Eu diria que mais do que agravar-se ou melhorar, qual é o momento em que vai estabilizar? O ano passado estabilizou na ordem dos 60 mil alunos sem professores. Não diria que foram sempre os mesmos, em alguns casos foram. Houve alunos que praticamente não tiveram professor todo o ano e só tiveram algumas aulas, porque houve outros professores que acumularam o serviço ao aluno, a maior parte até graciosamente, mas com pena dos alunos e por eles não têm aulas, portanto, de uma forma solidária. E esse tem sido uma forma, tem sido sobre isso e essa solidariedade que o Ministério muitas vezes tem estado a trabalhar e, portanto, tem evitado ter que tomar outras medidas, mas há um momento em que já não dá mais e, portanto, aquilo que nos falta saber é qual é o momento em que estabiliza. Eu penso que antes aí de finais de novembro, dezembro, é difícil saber, porque cá está, tem a ver com as apresentações e tem a ver, sobretudo, com o aumento ou não das baixas médicas. Mas, de facto, se o Ministério da Educação permitisse a deslocação, por exemplo, dos professores que estão com doenças incapacitantes, muitos de baixa, para escolas onde eles pudessem ter acesso a tratamentos e acompanhamento, se calhar, em alguns casos, iria resolver problemas que essas escolas têm e iria conseguir, para ultrapassar a falta de professores, também tem as substituições das escolas. Porque alguns destes professores, o que é que lhes vai acontecer? Meteram baixa. Eles vão estar 55 dias de baixa, ao 55º dia vai ser requerida uma junta médica, da chamada junta médica da ADSE. Essa junta médica pode mantê-lo com inspeções mensais ou bimensais durante 18 meses de baixa médica. Pode ser doença o justificar renovar por 18 meses. Estamos a falar de uma baixa de 3 anos, que pode acabar depois com a apresentação por invalidez, como se costuma dizer, portanto, incapacidade. Queira a apresentação desse professor à chamada Junta da Medicina do Trabalho. E a Medicina do Trabalho vai o quê? Vai recomendar que sejam atribuídos serviços moderados a esse professor, não pode ter, se não for um problema de deslocação, né? Serviços moderados a esse professor, e esses serviços moderados podem passar por não atribuir serviço letivo. São pessoas, por exemplo, que têm dificuldade em estar em pé, têm dificuldade em falar, e que, portanto, podem ficar numa biblioteca ou ficar em outro tipo de serviço que a escola também necessita, mas ao não poderem ter serviço letivo, lá está, há mais alunos que ficam sem aulas. E, portanto, isto agora eu diria que o primeiro período vai ser uma caixinha de surpresa, e a não ser que o Sr. Ministro da Educação encontre que tenha mais algumas para nos dar, de facto, para já a tendência não é para melhorar. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado a todos também. Eu não olho para o papel, portanto vocês agora têm as notinhas, mas está mais ou menos aí, não é? Nós acabamos por ficar dentro do assunto quando estamos a ter